espírito bem calmo, tranquilo, para que possa assimilar o conhecimento da palestra do Roberto Carilho, da leitura da Letícia, para que possamos entender e nos renovar e atentar para uma mudança mais significativa nas nossas vidas, para que possamos sair daqui melhor do que a gente entrou aqui. Que assim seja. A fé, mãe da esperança e da caridade. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve ficar adormecida. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento de suas próprias filhas. A esperança e a caridade são resultantes da fé. Essas três virtudes formam uma trindade inseparável. Não é a fé que dá a esperança de se ver cumprirem as promessas do Senhor? Pois, se não tendes fé, o que esperais? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, que amor tereis e que amor será esse? A fé, inspiração divina, desperta todos os nobres sentimentos que conduzem o homem para o bem e é a base da sua renovação. É preciso que esta base seja forte e durável, pois, se a menor dúvida vier abalá-la, que será do edifício que construíste sobre ela? Construí, portanto, esse edifício sobre sólidas fundações. Que vossa fé seja mais forte que as fórmulas enganosas e as zombarias dos incrédulos, pois a fé que não encara a zombaria dos homens não é a verdadeira fé. Boa tarde a todos aqui presentes e em casa, os internautas também. Sejam todos bem-vindos à nossa comunidade espírita Irmão Lúcia, Recanto do Saber. Bom, o tema de hoje, orgulho e as perdas na vida. A própria espiritualidade, né, através de Allan Kardec, nos disse que o orgulho é uma das imperfeições mais difíceis de reconhecermos em nós mesmos, né? Tanto é que eu acho que se a gente abrisse um curso aqui na casa, como vencer o orgulho, era capaz de não ter ninguém inscrito, né? Mas era para rir, tá? Mas tudo bem. Aí, valeu, obrigado, agradeço. Bom, o orgulho, através da Bíblia, nós temos a história de Lúcifer, né? Também conhecido como Satanás, o pai da mentira. Nada mais é a história de Lúcifer, o anjo caído, o qual se achava em pé de igualdade com o próprio Criador, o nosso Pai, caiu e foi banido, né, do céu. Lúcifer, a história de Lúcifer, nada mais é do que uma metáfora do orgulho. O orgulho nos faz cair. Enquanto muitos de nós estamos buscando, né, nos sentir honrados, admirados, respeitados, né, e o que o mais correto seria alcançar isso através da humildade, a gente prefere a porta larga do orgulho e que nos leva a mais humilhações ainda. Na questão 913 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta à espiritualidade: entre os vícios, qual seria o pior? E a espiritualidade, na primeira parte ali, responde brevemente que é o egoísmo e que dele deriva todo o mal. Porque antes da gente falar sobre o orgulho e as consequências desastrosas que ele promove em nossas vidas, a gente tem que pensar que antes dele existe a questão do egoísmo.
Em algumas palestras anteriormente, para quem viu vai ver de novo, para quem não viu vai ver pela primeira vez, eu cheguei a comentar a respeito da centralização do ego, né? O que é isso? Esse egocentrismo é fazer com que, ou na verdade, pensar que as pessoas, as situações, tudo orbita à nossa volta. E também fazemos com que essas situações e pessoas fiquem orbitando à nossa volta. Como é que é isso? Nós temos aqui o eu, né? O que essa centralização faz? A gente se apega aos nossos problemas. A gente começa a criar, através da imaginação fértil nossa, os ciúmes. Então, eu acho que eu tenho um poder sobre uma pessoa. Se eu vejo ela bem, feliz, rindo para outra, eu faço com que aquilo, na minha cabeça, se torne um mal-estar. E na verdade, é porque eu acho que as pessoas me pertencem, a atenção dela, a felicidade dela, o nível de admiração que ela tem por outros tem que ser para comigo. Então eu quero que a atenção das pessoas que eu amo ou gosto, ou quero ter a atenção dessa pessoa, que se foquem em mim. E quanto maior for o nível desse orgulho, pior vai ser. Porque daí, o que é o orgulho? É aquele sentimento de superioridade. É aquele momento que eu acho que eu não mereço aquilo que eu estou vivendo ou passando, ou sentindo. É o sentimento de que as coisas têm que acontecer conforme eu acho que tem que acontecer. E isso faz com que a gente se torne cada vez mais infeliz. E o orgulho faz com que isso fique mais enevoado na nossa mente, mais imperceptível como defeito, como falha. E aí a gente toma esse sofrimento pela falta de admiração como algo assim que eu não merecia. E que, na verdade, se a gente for olhar profundamente, quem sente ciúmes ou tem falta de importância, falta de admiração, ela, na verdade, ela está construindo isso para si mesmo. Então, quando a gente tem o ego centralizado, as situações que estão em volta de nós, a gente vai criando, vamos dizer assim, suportes, eixos, fixações para esses problemas. E essas fixações, esse orgulho que a gente tem, de que essas tensões, as coisas boas venham para nós de alguma forma, vai virando um sofrimento, porque nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que a gente acha que tem que acontecer. O orgulho traz umas presepadas para as nossas vidas, traz enganações, traz ilusão. Porque quando a gente tem um nível de orgulho muito alto, a gente também fica surdo emocionalmente. O que é ficar surdo emocionalmente? É quando muitas vezes, e deve ter acontecido com vários de nós aqui, quando a gente está passando por algum problema, uma dificuldade, tem amigos, tem parentes, enfim, professores que vêm e nos dizem, nos apontam caminhos e a gente fala, não é por aqui. Olha, Roberto, você tem que orar mais, você tem que persistir mais, seja forte e tal. Mas eu fico lá, não, eu quero que seja o quê? Da minha maneira. Essa é uma manifestação do orgulho. Denota a nossa falta de humildade, porque a gente não aceita as coisas como elas estão acontecendo. É o orgulho do poder.
Eu acho que as coisas têm que acontecer da forma que eu penso que tem que acontecer, e não de como elas estão sendo. E quando a gente age assim, com certeza geramos mais infelicidade e descontentamento. E aí as perdas que ocorrem na nossa vida se avolumam, porque o orgulho vai sempre valorizar isso. O orgulho que reside em nós, que nós criamos. Isso é outra coisa, a gente não pode criar o orgulho como uma coisa fora de nós. Isso é uma criação nossa. Na verdade, de início, o orgulho até é necessário, porque ele gera crescimento, gera a gente querer se elevar, gera a gente querer sair desse nível de dependente para um nível de independência. Independente. É super importante, mas no que? Na medida certa. Sem a gente entrar na loucura do egocentrismo, de atrair as coisas e achar que tudo orbita à nossa volta e tudo tem que ser da maneira que a gente acha. Muitos de nós temos uma dificuldade muito grande em ser criticado. O melindre é uma manifestação do orgulho. A maior prova disso, no meu trabalho eu vejo isso. Tem umas pessoas que têm mais facilidade de falar, não, eu não concordo. Quando numa reunião alguém fala isso, o outro já se aflige, já se melindra, porque já se sente o quê? Dependendo do nível de orgulho dessa pessoa, ela vai já se sentir atacada. E atacada não a sua ideia, mas a sua pessoa. E se a gente parar para pensar, isso é uma pequena loucurinha, entre aspas. Porque se a gente discernir bem, não tem o mínimo cabimento de quando alguém discorda de uma nossa ideia, a gente já se inflamar. Aí que o orgulho, dependendo do nível em cada um de nós, traz o quê? A desunião, a discórdia, a discussão. Quanto mais inflamado o ego, porque eu estou numa reunião, aí eu dou a minha ideia, aí alguém fala assim, Roberto, eu não concordo com você. Às vezes fala até de um jeito, combativo, eu discordo de você, até aponta. Aí eu já vou pensando nas retóricas, o que eu vou fazer para defender-me. É isso que o orgulho faz, ele quer criar muros de proteção, porque assim, estou numa reunião, o que os outros vão pensar de mim com alguém me apontando o dedo e ainda falando que eu discordo? E se realmente a ideia que vier após essa discordância for melhor que a minha e ele provar que a minha ideia realmente não serve ou não é boa ou é falha? Então nós temos essa dificuldade de assimilar uma crítica, e isso é um grande equívoco de nossa parte, que recebe a crítica porque a gente já leva para um lado pessoal, e também de outras partes que quando apontam e falam um discordo, realmente eu já vou com aquela intenção de te pôr lá embaixo. Tem a segunda via também. Tem a segunda via. Mas cabe a nós, é aquela questão do autocontrole. Esse nos é permitido, esse é factível, esse eu consigo executar. Eu não consigo controlar o que o outro pensa, sente ou faz. Isso é outra loucura que o orgulho às vezes não nos permite enxergar. Que eu consigo aí receber a minha crítica e saber lidar com ela. Fala, não, ele tem todo o direito de discordar. E até de inferiorizar a minha ideia. Mas o modo que ele vai falar, que ele vai agir, eu não tenho como fazer. Então, essa blindagem que a gente tem que criar na nossa vida, só vai acontecer com a humildade. É na hora que alguém te
fala, eu discordo de ti, é todo direito. Pode ser que a pessoa fale de um jeito não muito cortês, mas isso eu também posso regular. Falo, não, eu acho que você tem todo o direito de falar o que você está falando, mas da maneira que você está falando, me agride. Pelo menos eu confesso o meu melindre. Pelo menos ali eu estou expondo o que eu estou sentindo de alguma forma. E pode ter certeza que muitas das vezes, se não for um adversário muito forte seu, ele vai recuar. Ele vai falar, não, desculpa. E aí talvez até a ideia que ele vai dar já não vai ser tão boa. Muitas vezes o orgulho também gera o preconceito, que é o orgulho da concepção de achar que aquilo que eu sei, o que eu ouvi falar, é o que vale. O preconceito nada mais é do que assuntos que eu desconheça ou que alguém veio me falar. E que eu não fui atrás, eu não experienciei isso. Eu não sei realmente isso. Então, quando eu digo que ser homossexual, ter uma vida sexualmente falando diferente, é uma coisa errada. É uma coisa imperfeita. Eu estou assumindo, às vezes, algo que eu desconheço. A maior prova que essa casa aqui trouxe foram as psicografias aí da Natasha Vota Gomes. Ela vem falar sobre isso. Ninguém pode julgar as atitudes de outro em relação à sua sexualidade. Pode ser errado, pode ser certo, mas quem pode julgar é Deus. A gente não tem que inferiorizar ninguém através do nosso preconceito. A gente não pode minimizar ninguém, pode ser transexual, pode ser bissexual, homossexual. São espíritos encarnados, assim como nós, e que têm as suas lutas íntimas. Nós, espíritas, já temos algum conhecimento. Alguns de vocês já devem ter lido sobre isso. Que às vezes são espíritos que vieram com uma carga, por exemplo, às vezes masculina, de várias encarnações, encarnando como homem e vem num corpo de mulher, às vezes até para espiar. Eu mesmo, num trabalho mediúnico aqui da casa, uma história que não sai da minha cabeça, foi um transexual que a gente dialogou com ele, né, um espírito, através de um médium, e que ele se declarou, né? Você tem preconceito de mim porque eu sou travesti e não sei o quê. Eu falei, não tem nada a ver, não sei o quê. E em dado momento foi feita uma regressão de memória, o porquê daquilo tudo. Ele era muito revanchista, magoado com tudo, todos os preconceitos que ele sofreu. De certa forma, em outra vida, o que ele havia feito? Na escola, ele liderou, vamos dizer, um bullying, né, em relação a uma pessoa de outra cor, uma menina negra, e fez muito mal a essa criança. E nessa existência, ela foi muito preconceituosa em relação aos negros. E aí veio numa encarnação, né, com esse frame masculino num corpo, esse frame feminino num corpo de homem. E acabou entendendo o que é um preconceito. E assimilou isso. Você vê, às vezes é uma existência para a gente entender uma faceta do orgulho, gente. E justamente porque é o defeito, é a falha, é a imperfeição que nós menos reconhecemos em nós. É o que a gente menos admite em nós. Porque ele também está no desprezo que a gente gera pelas pessoas. Se a gente parar para pensar que Deus não desampara ninguém e que para Ele tudo tem valor, tem o seu valor, tem o seu mérito.
Desde a formiguinha até o anjo, né? Desde a bactéria até um sistema solar. Tudo tem o seu valor. Se ele pensa assim, por que a gente não pode pensar assim? Se ele não desampara nenhum de nós aqui, por que que eu tenho que virar para minha irmã, para o meu sogro, para minha sogra, para o meu amigo, para o meu vizinho, para a minha professora, para o meu colega de trabalho e direcionar a ele o meu desprezo? O que faz a gente fazer isso? É eu achar que eu sou mais do que aquela pessoa. Eu não querer compreender as suas falhas, os seus defeitos. E também, muitas vezes, está na nossa indiferença. Quando a gente dá de ombro, para mim não fede e nem cheira. Isso é um afastamento também. É uma distância que a gente quer gerar. E muitas vezes o orgulho promove isso, que ele promove essas barreiras. Às vezes eu não quero me meter, não quero entrar num diálogo com uma pessoa, prefiro ser indiferente para o quê? Me proteger. Eu crio aquele muro, aquele distanciamento para, de repente, não ter um medo de me decepcionar, de ser rejeitado. Lá no Livro dos Espíritos, nos diz que a mais meritória das virtudes é a caridade desinteressada. É a gente sacrificar o interesse pessoal. Essa centralização do ego que faz a gente carregar sobre o nosso interesse todo o peso da nossa existência. Que eu tenho que fazer as coisas sempre para o quê? Para me proteger. Enquanto a gente não sacrificar isso, a gente não vai chegar aqui. A gente não vai ter essa independência, a gente não vai ter essa construção da humildade dentro de nós. Enquanto a gente ficar criando esses muros de proteção que o orgulho gera, tijolo a tijolo, e às vezes são existências que a gente vai criando isso para a gente. E dependendo de cada um, eu vou represando cada vez mais esse orgulho. Eu quero me proteger tanto. A maior prova disso são as vezes que a gente fica dissimulando. Seja em casa, seja no trabalho. Muitos de nós aqui já deve ter acontecido isso. Eu cometi um erro, eu cometi uma falha e estão prestes a descobrir. O que eu faço? Não, sabe o que é? Que na verdade, que eu estava lá. Isso aqui estava liberado, mas eu tenho até um caso que é mais ou menos assim. Tinha uma embalagem que já tinha chegado na empresa. E aí o pessoal da produção ligou para o cara do almoxarifado, falou, vem cá, traz a embalagem aí. Não tem essa embalagem. Poxa, não tem? Como não tem? A gente tem ordem de produção, como é que não chega isso? Se tem a ordem é porque está tudo aí, tem que estar aí. Não está. Aí ligaram para a qualidade. Não, a gente está olhando aqui que a gente tem um laudo que entrou essa embalagem. Aí foram ligar para o cara, o cara não tinha achado. Na verdade, ele procurou mal, não achou e falou que não tinha. Só que depois ele acabou achando. Aí, para dissimular, para não ficar tão feio o seu erro, ele falou, não, mas na verdade a qualidade barrou. Aí ligaram de novo para a qualidade. Não, vocês barraram? Não está barrado. Aí mentira tem perna curta, né? Aí fica chato. Isso é só um exemplo, mas muitos de nós aqui, a gente já chegou a fazer isso. Alguns estão aqui, eu não. Um dia vão abrir o estudo sobre o orgulho aqui, vamos ver quem vai estar escrito aí. É para todo mundo se inscrever, hein? Olha lá, até eu. Quem já não fez isso?
Quando nos perguntaram, às vezes é o pai, a mãe, até dentro da família, isso é um hábito, um mau hábito. Te pedem uma coisa, segunda-feira você liga lá para mim? Ligo. Na segunda, você ligou lá bem? Não, é que eu liguei, quer dizer, liguei, mas deu ocupado. Na verdade, eu não liguei, né? Eu esqueci, mas eu falei, não, na verdade eu liguei, deu ocupado, eu não liguei mais, tá? Por que a gente faz isso? Por que a gente faz isso? É esse medo de rejeição, é esse medo de faltar admiração. E às vezes é tão bobo. Às vezes é melhor falar, puxa, esqueci. Estou ligando agora. Mas não, a gente pega e prefere esse caminho. Creio que muitos de nós aqui já devem ter feito isso. Isso é uma prova do nosso orgulho. É uma prova que ele reside em nós. E isso é um exemplo bem ínfimo, bem pequenininho, bem bobinho, não é verdade? Não tem implicação. Agora, se a gente começar a pensar nas outras manifestações, tem um poeta que chama Fernando Anitelli, tem uma música dele que ele fala assim, existem dois tipos de pessoas, as pessoas que perguntam por quê, e as pessoas que perguntam por que não, em relação à vida. E essa é a característica do orgulhoso. Tudo que de ruim acontece, ou uma coisa que atrasa, é uma viagem que não deu certo, é algo que a gente esperava, expectava que, poxa, vai ser assim, e não acontece, a gente fica assim, por quê? Por que deu errado? Por que aquilo? Por que... Mas tem gente que consegue falar, por que não? Talvez fosse melhor assim, não ter ido viajar, talvez estavam protegendo a gente. Porque muitas vezes, por orgulhoso, como ele está centrado em si mesmo, ele esquece do quê? Do mais alto. Então, alguns programas, algumas direções, algumas coisas que a gente quer fazer e dão errado, às vezes a gente fica lá marrento, birrado, bicudo, assim, não deu certo, eu queria. Mas às vezes era o caminho. Talvez fosse melhor. Porque nos falta fé, nos falta acreditar. Nos falta... E não falta assim para a vida, nos falta a todo instante. Desde a hora que a gente acorda até a hora de dormir. Passam os dias, a gente vai entrando nessa rotina, nesse turbilhão que é a nossa vida de trabalho, e leva, e traz, e pega, e faz, e acorda a tal hora, e vai para casa, almoça, ou almoça no trabalho, e volta, e o carro quebra, e aí vai, como é que fica, e tem que aquilo, tem que ver comida, e tem um supermercado, aí a internet que não funciona, enfim, a gente tem todas essas atribulações na nossa vida, e essas questões espirituais a gente acaba por vezes deixando em segundo plano, só quando espana, quando a gente sente a pressão, que vem o desânimo forte, vem a depressão, vem a tristeza, e a gente fala, Deus. A gente tem que, aos poucos, implantar essa disciplina na nossa vida, sabe, de estar sempre mentalizando, quando vem maus pensamentos, aqueles pensamentos, a pessoa não gosta de mim, eu estou em dúvida, será que é isso mesmo? Gente, nessa hora a gente tem que parar e falar, não, eu não vou. E se for muita incerteza, pare e ora. Pede e fala, poxa, que aconteça alguma coisa para eu saber se é isso aqui mesmo que eu tenho que fazer, se eu tenho que ir por lá, por aqui. E a gente tentar experienciar isso. E não ficar se deixando levar. Porque quando a gente fica pegando os problemas e nos atrelando, eles ficam orbitando a nossa volta.
Então é assim que acontece com o ciúme, né? Com o desprezo. Enfim, com traição. Tem muita gente que fica assim, é tão psica com as coisas assim, a pessoa vai me trair. Eu tenho que ficar de olho nela. Eu tenho que olhar. Ela está olhando para onde? Eu vou nas festas, eu fico assim. Olha, ele riu. Pensa tanto, que quando acontece, viu? Eu estava certo. Olha lá. Mas por quê? Eu era tão encarnado com essa coisa. Ai, vai me trair, que uma hora a pessoa, eu estou cansado, eu acho que eu vou trair. Porque... Ou até acontece involuntariamente. Fala, aparece alguém, né? Ai, alguém para me dar sossego, né? Essa pessoa só fica no meu pé que nem chulé e eu não aguento mais esse ciúme doentio, eu vou procurar outra pessoa. Aí, quanto for maior esse orgulho nosso aqui, ó, pior vai ser, porque daí eu vou falar, viu, eu tinha razão. Essa pessoa não presta. O orgulhoso põe a culpa nas pessoas e nas situações e, infelizmente, várias vezes em Deus. Porque a gente põe a culpa na vida, fala, não gosto da minha vida, era melhor eu já desencarnar. Ainda mais espírita, né? Às vezes a gente é tão burro, né? Porque a gente já sabe algumas coisas e fica pensando, bem que eu podia desencarnar amanhã, né? Poxa, será que você ou eu já cumpriu a sua missão? Já fizemos o que a gente tinha que fazer? Porque às vezes ser subtraído da existência, às vezes nem sempre é uma coisa boa. Às vezes a gente é subtraído, eu digo desencarnado, porque a gente talvez está prestes a cometer coisas piores. Então, a nossa descida à Terra está começando a ser um sucesso muito grande que vai até prejudicar mais se eu ficar permanecendo aqui. E aí, de alguma forma, abreviam às vezes a nossa vida num acidente, ainda mais quem tem missão, assim, quem tem, poxa, tem que ir lá guiar essas pessoas, auxiliar essa família, guiar esse centro espírita, enfim, o que for, essa empresa. Se a pessoa começa a fugir muito, às vezes é melhor, né? E Deus sempre pensa na gente. Então, a gente não pode ter essa incoerência. A gente tem que ser coerente com os aprendizados que a gente vem tendo. Não só nas palestras, mas nas leituras, nos cursos. Isso é importante, porque quando a gente começa a ter essa coerência, a gente vai criando o quê? Uma certa satisfação com a nossa vida. Eu estou aprendendo, estou vendo, lógico, tem coisas aqui que muitos de nós, a gente leu, viu, se a gente soubesse mesmo, a gente não estava encarnado de novo, né? Todos nós temos alguma coisa, às vezes, para aprender. E é importante perceber isso. Então, se eu sou muito centralizador, se eu quero tudo conforme eu acho que tem que ser, são coisas para a gente avaliar. Esse mergulho dentro de si mesmo, para fazer essa varredura, a gente encontra os cernes, as direções que a gente tem que tomar. Se eu vivo em desânimo, em desespero, é isso que eu tenho que controlar. E muitos de nós, a gente não percebe isso. Por quê? O orgulho faz com que a gente fale, não, eu quero que minha vida melhore de hoje para amanhã. Só que sem vontade e esforço, a gente não vai chegar lá. Essas duas partes são o 90% de transpiração que se fala. É o trabalho, é a gente não desistir. Cair, a gente vai cair, a gente vai ter as derrapadas nossas, melhor se não tiver, mas se tiver, é lá, vai patinando mesmo, mas vai em frente. Muitos de nós, principalmente os espíritas, a gente desiste, porque a gente começa a ver que a força de transformação das nossas vidas está dentro de nós. Quando a gente começa a perceber que não é vir no passe,
não é uma consulta espiritual, não é, sei lá, o que, a água fluidificada, que eu não estou desmerecendo isso. Isso são, como é que eu diria, aditivos na nossa transformação. São injeções de ânimo. Mas a partir do momento que sai daquela porta lá, o controle da vida de cada um está na mão de cada um. Só que o orgulho, muitas vezes, faz com que as pessoas falem, ai, né? Por exemplo, vocês pegaram aqui o Roberto, essa coisa aqui, e vê o Roberto assaltando o banco lá na 15. Eu, pá, aí veio correndo, meu, o Roberto estava assaltando. Eu estou meio desesperado, estou sem dinheiro, estou devendo muito, tenho que roubar uma quantia grande, né? Já que é para meter o pé na jaca, vamos roubar um banco, né? O problema é meu. Mas algumas pessoas preferem ver, poxa, o Roberto, aquele palestrante, a da CEIU. Essa CEIU não presta. Estou decepcionado com o espiritismo. Cara, eu já cansei de ver e-mails assim, de pessoas falando, devido à conduta de uma pessoa, eu me afastei do espiritismo. Você se afasta do espiritismo porque você quer. Não porque alguém deslizou, alguém cometeu erro, porque está claro no livro dos Espíritos. A doutrina é clara. É porque, na verdade, lá por trás, o meu orgulho fala, é a minha deixa. É a minha deixa de eu me livrar do esforço, da minha suadeira, da minha luta. É a minha deixa. Opa, arrumei minha deixa. Agora... eu não posso, o espiritismo, devido às pessoas, eu não gosto mais. Isso prova que a pessoa não entendeu nada, não assimilou uma unha do espiritismo. E conheço pessoas que frequentaram 5, 10 anos, às vezes 1 ano, e se deixaram levar por essas questões. Desculpa, o orgulho faz isso com a gente. A gente promove a ilusão, a dissimulação, o auto-engano. Eu vou falar, não, eu estou saindo do espiritismo porque o espiritismo, meu Deus, o Roberto roubou um banco. Um espírita, palestrante. Não pode. Estou muito decepcionado, então, olha, Nice, José Fernando, depois que eu vi aquele moço roubando o banco... Não tenho mais, sabe? Então, tá, obrigado, foi muito bom, mas é uma decepção o espiritismo para mim. Auto-engano. E existem muitas pessoas que fazem isso. Eu dei um exemplo catastrófico de eu estar roubando. Eu não sei se vai acontecer brevemente. Eu tenho montado uns planos aí, mas acho que eu não vou fazer aqui em Blumenau. Às vezes acontece da pessoa que numa palestra eu falar uma coisa aqui e a pessoa já se melindra e fala, foi para mim. Aí a pessoa já pega e fala, eu falei aquilo na conversa fraterna para fulana, ela deve ter falado para ele e ele está falando agora para mim. Aí eu já começo com o meu orgulho a criar aqueles monstros. Falo, não, isso aqui você vê. Não tem sigilo, eu não sei o quê. Há uns anos atrás, uma senhora que frequentava aqui, eu nem a conhecia de nome. E nem sabia que ela ia na conversa fraterna. Eu descia aqui, na verdade não era aqui, era ali, o palco. Eu estou muito chateada com você. Foi, mas por quê? Não, você falou as coisas ali para mim. E mas você sabia, e você não podia falar daquele... Eu falei, não, mas eu não sabia, nem sei o problema que a senhora passa. Não, na hora que você falou aquilo. Eu falei, tá, mas eu juro, não sabia. E ela ficou muito chateada. Lógico, ela permaneceu na casa, mas vivia falando, já te perdoei. Eu falei, graças a Deus, que bom. Então, às vezes é só uma frasezinha, aí a pessoa já se dói aí na cadeira, daí já resolve promover, né, através do seu orgulho, a sua desistência da sua luta.
Então a gente precisa cuidar muito quando a gente põe a culpa nos outros. Ah, eu estou desistindo por causa da vida, estou desistindo por causa do meu trabalho, estou desistindo. Não desistam. Não vale a pena. Não vai ajudar em nada. E a nossa meta aqui é a caridade, que é o antagônico do egoísmo, né? E vamos colocar aqui humildade. E essa aqui é a nossa linha de progresso. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, através da espiritualidade, nos concita a ver que sem a caridade, sem o amor, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. E esse amor, ele precisa de uma série de construções, né? Ali como na leitura, a fé. A gente precisa acreditar. Porque como é que eu vou ajudar alguém? Esse alguém se tornar ingrato a mim. Se eu não tiver amor, e se eu não tiver essa fé na vida, e seja melhor ainda se for na vida futura, de saber que hoje aquela pessoa está sendo ingrata. Por o quê? Por desconhecimento, por equívoco dela. Não porque talvez ela sim realmente o queira. E eu me confortar com isso, falar, não, eu fiz a minha parte, e se precisar fazer de novo, talvez eu o farei. O que a gente não pode, às vezes, se enganar, é que fazer o bem ao próximo não é ser bonzinho. Às vezes falar um não é fazer bem ao próximo. Mãe, preciso de mais 50 para comprar uma parada lá. Ah, vocês riem, eu conheci uma pessoa que ela não sabia o que fazer. Mas será que realmente é a melhor coisa eu dar os 50 para o meu filho ir lá comprar a paradinha? Será que eu não estou aqui pensando mais em mim do que no meu filho? É doído falar isso. E se alguém está passando por uma situação semelhante, eu sei que é doído. Mas será que a gente não está numa zona de conforto? Será que não é mais fácil eu não trazer o transtorno para a minha vida e deixar o meu filho se drogar? Ah, eu dou porque ele fica violento. Eu sei, ninguém quer apanhar, ninguém quer ser violentado moralmente, fisicamente. Mas será que não é aí a nossa luta? Porque eu dando dinheiro para a pessoa comprar droga, me digam, eu estou ajudando essa pessoa? Hein? Não, né? Eu sei que é fácil falar. Eu não passo por essa situação e nem passei, desconheço. Mas eu penso que não é o melhor caminho. E muitas vezes eu penso mais em mim aqui. E aí eu faço aquilo que eu vou fazendo, eu vou trazendo os problemas cada vez mais ao meu redor. Agora, se eu resolvo a ter uma independência, a me esforçar, a ter mais fé e resignação, essas 4 forças aqui são super, mega, hiper importantes na nossa escalada evolutiva. Aqui está a nossa transpiração e aqui está a nossa inspiração. A gente não vai para o mais alto sem ter humildade, sem se resignar, sem aceitar as coisas como estão sendo. Eu não estou querendo dizer assim, a gente precisa cuidar muito com esse termo resignação. Que a gente acha assim, eu perdi meu emprego, então Deus quis assim. Gente, a gente tem que sempre avaliar. Se você perdeu o seu emprego de uma maneira absurda, sabe, você está indo bem, seus resultados estão indo bem, está tudo indo bem, não tem o que de reclamar, você não falta, não faz, você não transtorna o ambiente da sua empresa e é assim mesmo ser demitido, é coisa para se pensar, poxa, será que não é para eu ir para outro lugar? Agora,
Tem gente que daí se engana. Aí que é a questão do orgulho. Meus resultados são baixos. Eu trabalho 2 dias da semana, eu chego no horário, 3 eu chego atrasado, e cada 15 dias eu dou um atestado sem eu estar doente. Aí chega um belo dia, mas como? Daí começam, que Deus deve ser outra. Poxa, para e pensa. A gente não pode se enganar. O orgulho é o pai da mentira. É o verdadeiro Satanás nosso. Esse é o bicho que vem, esse é o cramulhão, é o pé de cabra lá, é o homem do rabo, pode ser o que for aí. Esse é o demônio da nossa vida. O orgulho que a gente carrega nas nossas existências aí e que nos faz a gente não enxergar. Essa é a nossa meta, sair dessa dependência dos outros, dos problemas, e a gente começar a se tornar livre. Essa aqui é a nossa meta. E para muitos de nós, essa aqui é a situação atual. A diferença disso aqui é o tamanho do nosso problema. Ruim, né? Essa doeu, né? Mas é a verdade. Essa distância daqui é o tamanho do nosso problema. Quanto mais orgulhoso eu for, mais distante eu estou dessa independência. E quando a gente fala em independência, se tornar independente, é ter paz de espírito. É não se abalar com o que os outros falam. É não me exasperar. A pessoa quis dizer isso, eu já ficar nervoso. É eu ficar sempre tranquilo. Me digam, não é isso que todo mundo quer? Só que, na verdade, o orgulhoso, na verdade, quer é não ter problema. O independente, ele sabe que os problemas vão existir, vão acontecer, e não vai ter o que eu faço às vezes. Só me resignar, continuar lutando e firme na minha luta. Tem uma história chinesa, um conto sobre o bambu chinês, que representa muito essa questão de humildade. Era um jardim lindo, e onde tinha um bambu chinês, exuberante, alto, quase 20 metros de altura. E o Senhor chegou para ele e falou: olha, eu vou precisar te abater, vou precisar te cortar. Mas Senhor, eu esperei a vida inteira para servir-lhe, agora que eu estou bem, forte, exuberante, e o Senhor quer me abater? Não pode. Eu não creio, se você não quer ser cortado, ser abatido, então você não vai me servir. Então fica aí. Aí ele baixou e falou: não, se assim é necessário, o Senhor pode me abater. Aí o Senhor falou: mas tem mais uma coisa. Dele, eu vou ter que cortar seus ramos e suas folhas. Mas meu Deus, Senhor, essas folhas tão verdes, tão lindas que eu tenho, tantos anos para elas crescerem, e o Senhor vai ter que tirar? Não pode. Bom, se for assim, eu também não, desse modo eu não vou conseguir. Daí o bambu falou, já com a voz fraca, né? Tá bom, é para tirar, tira, né? Aí o Senhor veio com a terceira solicitação. Tem mais uma coisa, bambu. Para você me melhor servir, eu vou precisar te rachar no meio e arrancar teu coração. Ele, meu Deus, Senhor, o que eu fiz para merecer isso, para lhe servir? Eu esperei a vida para lhe servir. E agora o Senhor quer me arrancar, quer cortar minhas folhas e ainda me rachar no meio? Para melhor me servir, terá que ser assim. E o bambu, já se envergando ali com a sua cabeleira, falou: que seja feita a sua vontade. Aí o Senhor pegou, cortou o bambu, limpou todas as suas folhas e seus ramos, rachou ele no meio, arrancou
o seu coração, o miolo, e fez dele 2 canas, ligando a água de um riacho para um campo seco. E o bambu ajudou a irrigar aquele campo seco. E esse campo seco foi plantado arroz, e desse campo tornou-se um arrozal. Essa história mostra muito para nós a questão da importância da humildade. E traz também o pensamento em relação à nossa vida. Que muitas vezes as provas, as expiações, elas vêm, ferem a gente no nosso orgulho, nos transtornam o nosso dia, às vezes até a nossa família, às vezes os nossos vizinhos, nossos colegas, enfim. Vêm essas turbulências, vêm essas coisas que vêm nos arrancar, cortar nossas folhas, rachar a gente no meio, mas com a fé e a resignação, a gente vai entender que alguma coisa vai servir para lá no futuro. Às vezes é algo falho, é um caminho errado que a gente está tomando, e na verdade a gente tem que ir para esse. E aí as coisas que a gente acha que é ruim, só na verdade estão direcionando a gente. E esse bambu acabou sendo um bom servidor, né? Sendo um gerador de vida. Ele aceitar ser um servidor para o Senhor do jardim, transformou um campo seco num belo arrozal. E é assim que tem que ser a nossa vida, para a gente pensar aqui em sermos grandes servidores. Se a gente pensar em chegar aqui, a gente vai começar a aceitar muita coisa. Gente, obrigado pela atenção de vocês, uma boa semana. Muito obrigado, Roberto, pela excelente palestra. E agora vamos serenar